Essas são as 10 perguntas que você deve fazer a si mesmo antes de comprar qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que pratica o minimalismo e o consumo consciente. E desde que eu comecei a viver o estilo de vida, eu sempre me faço essas 10 perguntas antes de comprar qualquer item para minha casa. Oi, eu sou a Leide Ramos, eu sou minimalista, eu falo nesse canal sobre consumo consciente e como viver esse estilo de vida sem neura, da forma mais simples e que traga mais leveza para a sua vida. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 perguntas que a gente sempre deve se fazer antes de fazer qualquer compra, para fazer uma compra mais assertiva e para assim poder melhorar a sua vida financeira. A primeira pergunta que eu sempre me faço antes de comprar qualquer coisa é se eu tenho espaço para esse objeto, para esse novo item. A minha casa é uma casa bem minimalista, bem resumida, tudo tem o seu local, tudo tem o seu espaço. E se for para mim adquirir um item, ele vai ter que ter o espaço próprio dele, ele não vai ter que vir acumular com outras coisas que já tem. Ou ele vai ter que substituir algo que foi preciso ser retirado. Por exemplo, quebrou o cabo da vassoura, então vou comprar uma vassoura nova porque aquele item anterior esvaziou o local. Então eu sempre me pergunto, esse objeto vai ter um espaço para ele dentro da minha rotina, dentro da minha casa, dentro da minha vida? Eu sempre me preocupo com a questão do orçamento, de ter um limite para estar realizando compras, para não exceder, para não gastar mais do que é o necessário. Então, a segunda pergunta que eu faço sempre antes de fazer qualquer compra é: eu posso comprar isso? Financeiramente falando, nesse momento, isso não vai comprometer o meu orçamento financeiro? A gente não pensa se aquele item vai prejudicar ali no orçamento. Às vezes não é uma coisa que está dentro da nossa realidade. Aprender a ser realista foi uma das coisas que eu também adquiri depois de começar o estilo de vida minimalista. Agora eu entendo que a minha vida, ela tem um padrão e qualquer coisa que eu faça acima disso, eu preciso pensar, eu preciso fazer cálculos, eu preciso ter certeza que isso não vai enfraquecer a estabilidade que eu consegui trazer para minha vida financeira. Então eu me pergunto sempre se aquilo não vai prejudicar, não vai causar algum dano para minha organização financeira. A terceira pergunta que eu me faço é se eu vou me arrepender se caso eu não comprar aquele objeto. Eu penso em mim no futuro, eu penso que será que esse objeto é tão necessário a si mesmo nesse momento? Será que ele vai me causar muito arrependimento se eu não comprar ele agora? Às vezes a gente se encontra ali numa promoção e tem aquela coisa que você já almejava e tudo, e aí você tem que comprar imediatamente para aproveitar aquela promoção, mas às vezes ele não era nem tão necessário, né, gastar esse valor naquele momento. Você poderia esperar um pouco mais e aquele item fica parado por muito tempo. Então, assim, pensar se você realmente vai se arrepender ou não de comprar tal coisa. Por exemplo, eu precisava de um óculos de grau e aí eu optei por comprar um óculos de grau de melhor qualidade. Aproveitei um desconto e hoje em dia eu penso, eu me arrependeria de não ter comprado? E sim, eu me arrependeria, porque ele é maravilhoso, é muito essencial e eu uso todos os dias, obviamente. Mas se fosse um outro item, tipo uma bota, eu me arrependeria de ter comprado uma bota? Sim, porque eu não uso bota no dia a dia, no geral. E eu cheguei a pensar em comprar uma bota para uma coisa no futuro, né? Para uma viagem futura. Só que aí eu pensei assim, não, eu acho que não é o momento ainda de eu comprar esse item. Eu vou esperar mais um pouco, mesmo que estivesse na promoção. Não achei que era o momento certo para eu comprar. E eu não me arrependi, gente. Eu ainda estou à procura da bota, mas eu penso que talvez eu teria me arrependido se eu tivesse comprado aquela bota específica. Porque quando eu calcei ela ficou apertada no meu pé. Então, mesmo ela estando na promoção e eu ter todo o cenário ali preparado para eu gastar, para eu investir esse dinheiro,
não seria a melhor escolha. Então, assim, eu teria me arrependido. Então, é sempre bom você pensar antes de comprar qualquer coisa. Eu vou me arrepender de não comprar isso? Eu vou me arrepender de comprar isso? É sempre importante ter essa mentalidade do seu eu no futuro. A quarta tem ligação com isso. Posso esperar para comprar tal coisa? Sempre quando você for comprar algo, pense muito antes de adquirir. Eu tenho uma regrinha que eu faço, que é esperar 30 dias. Eu sempre espero 30 dias, eu pesquiso, eu vejo o preço, eu vejo a qualidade, eu vejo o comentário das pessoas sobre o produto, eu experimento, eu busco ter a certeza de que aquele item vai ser essencial, vai valer a pena comprar. E na maioria das vezes, gente, eu desisto da compra e vejo que não é o melhor momento, que eu posso esperar, ou às vezes eu desisto até de comprar, porque o tempo passa e eu vejo que aquilo não era tão significativo para mim. A quinta pergunta que eu me faço sempre é se eu tenho algo igual ou parecido com o item que eu quero comprar. A gente sempre se pega comprando as mesmas peças porque a gente é atraída para aquelas peças que a gente gosta mais ou por uma cor. Eu lembro que houve uma época da minha vida que meu guarda-roupa inteira era da cor preta, tudo que eu comprava era preto. Quando eu ia nas lojas, eu sempre ia no preto. Hoje em dia eu consigo focar também em outras cores, em outros estilos. Eu comecei a me abrir para esse mundo porque eu vi o quanto é legal você diversificar e não parecer que está sempre com a mesma roupa, o mesmo estilo. Às vezes um detalhe de um cinto, uma bolsa, uma joia já vai fazer ali toda a diferença no seu look. Não sou contra quem gosta de só cor preta, tá, gente? Porque eu sou também, eu amo cor preta. Mas hoje em dia tem um branco, tem um vermelho, eu opto por um monocromático, assim, eu adoro isso. E eu evito só repetir, né? Se for para mim comprar algo, eu tenho que comprar algo para agregar o que eu já tenho. Por exemplo, se você tem uma calça jeans, uma camisa branca, procure agregar algo para deixar isso mais bonito. Um blazer, ou então uma jaqueta jeans, um tênis, um sapato mais chique, né? Para um evento mais social. Agregando coisas aquele básico, você vai ter um guarda-roupa muito mais funcional. E não vai ficar sempre assim batido, mesmo que você esteja usando a mesma roupa sempre, o detalhe, uma terceira peça, um lenço, um óculos, isso já vai dar um tchan. E sempre se pergunte, eu já tenho isso ou algo parecido com isso no meu guarda-roupa ou na minha casa? Eu vou só estar duplicando ali, né? Nós temos uma regra que é se você coloca um item, você tem que tirar outro item, para que não fique, né, acúmulo de coisas. E a mesma coisa acontece com coisas repetidas. Se você já tem uma coisa assim, é bom ver outra coisa, né, para trazer agregar ali, né, ao seu look, aos objetos, à casa. Nessa área assim de roupa, acessórios, guarda-roupa, a sexta pergunta que eu sempre me faço quando eu vou comprar um item para o meu guarda-roupa é se aquela peça vai agregar ao meu guarda-roupa atual. É incrementar os looks, se é uma peça que vai ser coringa, se é uma peça que liga as outras peças, que combina com as outras peças, porque isso ajuda a gente a ter um guarda-roupa mais funcional, mais enxuto. Às vezes você tem um armário cápsula e se você comprar peças que são dissociadas de tudo que você tem, isso vai prejudicar ali o seu sistema. Então eu sempre me pergunto, essa peça, essa roupa, esse sapato, essa bolsa vai combinar com o que eu tenho? E se combinar, eu compro, e se não, eu passo ali, porque não tá dentro, né, do meu sistema de uma forma para fazer uma compra assertiva, da forma correta para ter um consumo consciente. A sétima pergunta, gente, é um soco no estômago. Esse item que você está comprando é para a sua realidade ou para a realidade que você sonha em ter? Muitas das vezes a gente compra coisas porque a gente está pensando em um dia ir num lugar incrível, em um dia viajar para tal canto, em um dia precisar de um salto, uma vida que não temos. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente tem que comprar algo para nossa realidade. Então, se você vai comprar uma bolsa,
essa bolsa, ela vai servir para o seu trabalho? Se você é uma pessoa que trabalha que nem eu de manhã e à tarde. Aliás, eu sou professora, eu trabalho 40 horas, eu tenho 37 anos. Passo mais tempo no trabalho, então eu tenho roupas específicas para o trabalho. Se eu compro um item, eu compro pensando, vou conseguir usar no trabalho? Eu jamais vou comprar uma roupa decotada, super transparente, porque eu trabalho numa escola com crianças, não tem como eu andar dessa forma, né? Eu sempre penso nisso, porque é a minha realidade atual. Não que eu não compre roupas para eventos específicos, mas eu espero esses eventos chegarem. Eu não vou comprar por comprar, tem que ter uma finalidade. Então eu sempre me pergunto se aquela roupa, aquela peça, aquela bolsa, aquele item é para minha realidade ou para a realidade que eu imagino, que eu fantasio, sonho ter. A oitava pergunta é se você vai ter que fazer manutenção no item que você vai comprar e se você está preparado, se você está disposto a fazer essa manutenção. Quando a gente compra um item mais delicado, por exemplo, uma roupa de renda, a gente não vai poder jogar aquela roupa na máquina. Se a gente compra uma bolsa, né, que é mais sofisticada, mais chique, tem que fazer a limpeza periódica dela, tem que guardar ela bonitinha no local, né? Não pode estar sujando porque ela pode manchar. Então, tudo isso você tem que pensar se você vai comprar esse item, se você sabe da manutenção que ele exige e se você quer também comprar essa manutenção, porque você não compra só o item. Para você manter um objeto, que é a intencionalidade do minimalismo é essa, comprar coisas de qualidades, mantê-los para que eles durem, né, por um tempo prolongado. E se você não está preparado para fazer essa manutenção, não compra porque vai ser dinheiro jogado fora. Porque a primeira coisa que acontecer, você já vai largar o objeto ali de mão e vai ser uma compra mal feita, né? Tipo, quantas vezes eu comprei blusinhas brancas sonhando que eu não sou uma pessoa desastrada e aí eu manchei elas e elas ficaram de lado. E eu, assim, amo a cor branca, mas eu tenho uma peça ou duas brancas e agora eu sei fazer manutenção. Eu comprei junto com as peças a manutenção dela. E é importante você se perguntar se você está preparado para essa manutenção, se você quer comprar também essa manutenção. A nona pergunta é se esse item é sua prioridade no momento. Às vezes você quer muito comprar uma coisa, muito mesmo, mas aquilo não é a sua prioridade no momento. Não é a primeira coisa que você quer comprar. Por exemplo, você estava pensando e pesquisando comprar uma bolsa. E aí, no meio desse intervalo, você sentiu foi numa loja e sentiu o cheiro de um perfume que você amou. E aí, você quer comprar aquele perfume, mas a sua prioridade antes era a bolsa. E aí, tipo, você esquece totalmente e compra o perfume. E aí, depois não consegue comprar a bolsa porque tá com esse gasto novo. Então, gente, pensem assim, sempre. Invista primeiro na sua prioridade e depois coloque o outro item, suba aí o ranking. Conseguiu a prioridade, aí sobe o ranking para a próxima prioridade. Mas nunca fique comprando coisas e adiando o que realmente é o necessário, o que realmente é a prioridade. O que puxa a 10ª pergunta e última, que é: você está comprando algo para si ou para impressionar os outros? Muitas das vezes as pessoas compram coisas que elas nem gostariam de ter, que elas nem gostam, acham tão bonitas assim, ou que tenha tanto valor e importância para elas, para impressionar os outros. Eu já passei dessa fase, graças a Deus, graças ao minimalismo também, e eu só compro coisas que realmente são importantes para mim, não faço nada para impressionar ninguém, e é libertador. Coloca aí nos comentários se você tem o costume de se fazer essas perguntas e se você vai começar a se fazer essas perguntas a partir de agora. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa aí um comentário, um coraçãozinho para me saber que você assistiu até o final. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!